Bom dia. A inteligência artificial é considerada atualmente como o fator, a tendência também dos escritórios no mercado dos escritórios de advogados e também um fator crítico no que toca à sustentabilidade dos escritórios de advogados. Por um lado, existe alguma apreensão em relação a esta questão. Num primeiro momento, o mercado pode considerar um bocadinho indeciso e inseguro, mas a verdade é que quem souber olhar para esta questão com olhos de ver e investir a tempo e horas para esta realidade, pode estar a construir a própria sustentabilidade do negócio. É sobre isto que vamos aqui falar hoje, no Estúdio Eco. Temos feito uma série de conversas sempre a olhar para o futuro. Hoje convidámos, para então falar da inteligência artificial, convidámos o Bruno Ferreira, Managing Partner da PLMJ, uma das maiores sociedades de advogados nacionais, António Villacampa, Co-Managing Partner da Uria Menendez Proença de Carvalho, e Rui Vaz, Chief Innovation Officer da Hooks, uma legal tech com mais de 30 anos no mercado e que conta com muitos escritórios de advogados como clientes. Bom dia a todos. Bruno, se calhar começava por si. A PLMJ, tal como a Uria, já está a olhar de perto para este novo paradigma da inteligência artificial. Num primeiro momento, a inteligência artificial causa entusiasmo, causa-lhe receio, incerteza? Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. É assim um turbilhão de sentimentos. Porque primeiro há uma sensação de que de facto estamos perante uma grande transformação, não só no nosso mercado, mas em geral nas nossas vidas. Uma das primeiras memórias que tive foi, não sei se se lembram do filme do 2001 Odisseia no Espaço, naquela parte em que o L-9000 não está a deixar o astronauta voltar para dentro da nave. E, portanto, isso gera assim um conjunto de preocupações sobre o que é que vai ser o nosso futuro. Em geral, enquanto sociedade, e como é que isto vai funcionar e o que é que estas alterações em que nós estávamos habituados a ter chatbots. Alguém no outro dia estava a brincar que era a Ana do IKEA, que de repente ficou o ChatGPT, que é bastante mais sofisticado do que os chatbots tradicionais de vendas que já haviam em termos de resposta e de interação com as pessoas. E portanto, sim, tenho esse turbilhão de sentimentos quanto à expectativa ou preocupação sobre o que é que vai ser o futuro. Relativamente ao nosso mercado e ao que nós estamos a fazer, é uma mistura de curiosidade e de fear of missing out também. Há um FOMO muito constante porque acho que temos todos um bocadinho a sensação de que pode estar a ocorrer algo ao mesmo tempo. Sim, exato, e que nós não estamos bem a compreender tudo que está a alterar. E isso tem sido uma constante das conversas que temos tido, quer internamente, quer com outros escritórios de advogados, quer com consultores, a que o chão está um bocadinho a mexer-se debaixo dos nossos pés, ou nós acompanhamos, ou então vai ser difícil sem essa adaptação. As coisas não vão ficar iguais, isso acho que é mais ou menos uma certeza, mas também tentar manter a nossa posição no mercado ou face até a outros prestadores de serviços, não escritórios de advogados, vai ser uma adaptação permanente. Pegando um pouco agora, passando primeiro aqui só ao António, pegando um pouco nas palavras do Bruno, de facto, uma das coisas que podem sentir é algum receio do que é que pode ser a arquitetura de uma sociedade de advogados, imagino daqui a uma década. A Uria tem essa preocupação? Bom dia, Filipa, e obrigado também a Filipa e a Eco pelo convite para estar hoje de manhã a debatir sobre este tema tão interessante convosco. Sentimos alguma curiosidade, algum entusiasmo, como decía Bruno, é uma mistura de sentimentos, porque diría que nos últimos 30 anos asistimos a moitos desenvolvimentos tecnológicos no sector da advocacia. En fin, eu já teño alguma idade e vi chegar o email, vi chegar a BlackBerry, os smartphones que mudaran bastante a nosa vida, mas diría que este é o primeiro desenvolvimento tecnológico que afecta
a sustancia da nosa profesión. É o primeiro que podemos ver como unha ameaza a produción de conteúdos, que era unha cosa que nós gostábamos de pensar, vaidosos como somos os advogados, estaba reservado para nós para sempre. Mas a palavra que usou é curiosa, ameaça, portanto é isso que de uma certa forma sente. Que digo é ameaça, eu acho que a perspectiva da inteligencia artificial sería diferente en función das diferentes fases etarias tamén da firma. Eu, como a idade que teño e como gestor, veo isto como interese e como entusiasmo, porque diría que a miña fase de junior e de formación ya pasou. O que máis nos preocupa dentro do escritorio en termos de inteligencia artificial é como é que os advogados máis jovens vão ser formados si fácilmente se percebe que poden ser sustituídas determinadas tarefas en termos de velocidade e de cualidade na execución, non nesta fase. E ya chegaremos, porque o Bruno se lembraba do filme de Odisea no espacio, me lembraba dos primeiros jogos de xadrez do Kasparov contra Deep Blue, contra a máquina, onde o Kasparov gañaba e parecía que unha máquina nunca sería capaz de vencer o campeón do mundo de xadrez, e acabaran por perder todo o interese eses jogos porque a máquina gaña sempre. E nese sentido é normal que nós teñamos alguma desconfianza, algún receio, mas diría que o que temos, e imagino que falaremos máis a frente, é de adaptarnos nós como sociedades e nós como profesionais para esta realidade que chegou para ficar. Para ficar, exato. Rui, no vosso caso, que tipo acredito que tenham tido uma procura por parte dos vossos clientes relativamente a esta questão, como é óbvio. Sim. Que tipo de preocupações é que os escritórios de advogados têm quando vão ter com a Rux? Bom dia, obrigado também pelo convite. Algumas das preocupações já foram aqui espelhadas. Nós estamos na tecnologia, portanto é natural o nosso entusiasmo com estas novas tecnologias. Estamos no mercado legal e é um mercado que temos acompanhado e é um mercado que nos tem ajudado bastante a compreender o seu modus operandi, a forma como funcionam, etc. Isso leva-nos a que a conclusão a que nós estamos a chegar, e tendo em conta que a própria Rux já tem nas sociedades de advogados, de há 4, 5 anos para cá, com mais força, muitos produtos que utilizam o IA. Efetivamente, quando em novembro do ano passado saiu a notícia do ChatGPT e esta nova forma de IA que deixou só de nos ajudar a procurar documentos, a ser uma muleta e uma ferramenta dentro do escritório, e que de repente nos aparece como uma ameaça, porque passa também a criar documentos. E esta ameaça eu acho que tem que ser tida com alguma cautela. Consegue criar documentos? Consegue, mas ainda é uma tecnologia muito recente. Eu acho que a grande diferença e o grande impacto, nós tivemos vários impactos a nível tecnológico nas sociedades de advogados, tivemos o e-mail, os Blackberries, depois a cloud, depois algumas ferramentas já com o IA que trouxeram impacto, mas nunca houve algo que surgisse com este impacto mediático. E com esta, eu quase que diria, capacidade de pôr em causa não o funcionamento do negócio, mas a própria essência do negócio. Eu não vou tão longe e acho que isso não é uma ameaça. Eu acho que, mais uma vez, estamos perante uma ferramenta que vai causar disrupção, sim, mas não a esse nível. Ou seja, é uma ferramenta que vai aumentar a capacidade que os advogados têm em termos de rapidez na procura de informação, vai ajudar os advogados a criar documentos, claro que sim, mas no final do dia, ainda há pouco falávamos ali em off, falávamos de estagiários. Eu não acredito, por exemplo, que o papel de um estagiário fica afetado ao ponto de deixar de ser necessário termos um estagiário. Não, o estagiário se calhar vai conseguir executar as tarefas o seu trabalho mais rápido e com mais qualidade. Agora, há uma coisa que é muito importante e isso é muito, muito importante nós não nos esquecermos, que nunca houve uma tecnologia que nos aparecesse de forma tão mágica, e temos que conseguir lidar com isso,
E outra é, cada vez mais a tecnologia causa-nos impacto mais rápido, mais depressa. O que significa que, enquanto nós antigamente tínhamos 2 anos para analisar eu preciso ou não de uma gestão documental, isto faz ou não sentido, de repente existe isto, que é o FOMO, que é, e agora? Eu tenho que ir, porque se não vou, fico para trás. Portanto, há uma forma diferente de lidar com estes aparecimentos, com estas novas tecnologias. Agora, eu acho que não põe em causa. Eu vejo, e a Rux, vemos com bastante entusiasmo, mas achamos que a disrupção vai acontecer, mas não tanto a esse nível. É preciso cuidado nos outputs que temos destas ferramentas, saber analisá-los, já provavelmente vamos falar nisso um pouco mais à frente, e de alguma forma será sempre, até certo ponto, se calhar daqui a 5 anos estamos a ter outra conversa, mas por enquanto, e a realidade neste momento é que é necessária o conhecimento humano na nossa forma de pensar, os nossos sentimentos, é necessário. Dos seres humanos. Porque o output pode parecer muito fidedigno, muito lógico, por vezes há lógica naquele output que nós estamos a ler, mas depois se não há um fact-check e se não há uma adaptação até ao caso que nós estamos a trabalhar, podemos ter um processo que é em tudo semelhante a milhares de processos, mas que tem uma particularidade. E a inteligência artificial não trata particularidades, porque não tem capacidade para aprender para além dos dados que lhe deram para que ela aprendesse. Portanto, se há algo fora dessa caixa, estamos a falar de uma inteligência artificial generativa que se baseia num conteúdo no qual aprendeu. Portanto, eu penso que ainda não estamos nesta fase. Agora, sim, há este FOMO, há todas estas dúvidas que pairam no ar. E o que tentamos transmitir aos clientes é um pouco, sigam, usem, até para terem essa percepção, mas de alguma forma tentamos pôr aqui um pouco de água na fervura, no bom sentido de também estamos cá para vos ajudar e até nós próprios, ainda hoje em dia, e até quem criou estas ferramentas, tem dificuldades em perceber determinados outputs das ferramentas. Portanto, se nem o seu criador, por vezes, consegue explicar porque é que a ferramenta deu aquele output, estamos todos aqui numa fase de aprendizagem. Claro. Bruno, esta semana, acho que era na revista do Expresso, eu li um artigo da autoria de um professor português, mas que leciona na Universidade de Washington, que punha um pouco água na fervura relativamente a esta questão, comparando a inteligência artificial um pouco àquilo que aconteceu na Revolução Industrial. E que no fundo o trabalho manual acabou por ser substituído, mas que não deixou de haver trabalho, não deixou de haver desqualificação laboral. Acha que isto faz sentido? Sim, eu acho que vai criar... Eu sou um otimista relativamente... Estou preocupado e estou com medo que esteja a passar algo que eu não esteja a controlar, mas sou um otimista relativamente à inteligência artificial, no sentido em que acho que vai, em muitos aspectos, melhorar a vida das pessoas, noutros, criar novas oportunidades de mercado e de trabalho. E portanto nessa parte não sou um pessimista. Acho que o tema, o cerne da questão aqui é o ainda, não é? É quando é que este ainda passa a ser um já. Temos aqui já vários exemplos de situações em que a tecnologia pode ainda não estar perfeita, mas eu acho que esses exemplos não nos devem levar a pensar de que ou não é uma ameaça, ou que não temos de nos adaptar, ou que ainda vai demorar 10 anos. Acho que longe disso, acho que rapidamente, olhando especialmente para a evolução que tivemos desde a divulgação das primeiras versões do ChatGPT até agora o 4.0, a qualidade da resposta e aquilo que se chama a temperatura, que é a tal criatividade das respostas para as quais não se sabe a resposta, que não tem informação para dar resposta, já tem vindo a melhorar bastante e tem formas de controlar precisamente esse outcome, mas nesse aspecto acho que vai criar novas oportunidades, não só a própria noutros setores do mercado.
vai criar novas mexidas no mercado, transações, compras e vendas, e portanto eu acho que há de existir um conjunto de outcomes positivos. Agora, numa questão mais jurídica, António, pegando no ChatGPT, a nível de direitos de autor, será que se vai poder vir a considerar esta ferramenta como um autor, tal como é um pintor, tal como é um escritor, relativamente às suas obras? Essa é uma questão que provavelmente pode vir depois a ser colocada. Ou se é de autoría da inteligência artificial ou de todos os inputs que essa inteligência artificial recebeu. O tema dos direitos de autor, da confidencialidade, da protección de dados, son problemas que efectivamente ollamos con alguma preocupación, porque alimentar a IA significa ter algún cuidado, e é unha das cuestiones que nós no escritorio estamos atentos. Ya creamos algunhas normas internas para os advogados usaren con cuidado esta ferramenta, e efectivamente a propia autoría de determinadas soluções. Nós gostamos de pensar todos que as nosas firmas e os advogados das nosas firmas somos creativos, e na medida en que alimentemos a IA, estaremos a partillar esa creatividade con toda a comunidade jurídica que teña acceso, e portanto imagino que tamén será objeto de debate máis a frente, mas pasaremos probablemente a unha segunda fase onde as sociedades tentarán desenvolver as súas propias aplicacións de uso interno para poder traballar en termos de inteligencia artificial e considerar a inteligencia artificial un asistente e un amigo, porque eu, pegando tamén no tema do Bruno, si acho como optimismo que esta mudanza vai significar que aquelas tarefas que máis desmotivan aos jovens advogados, e que probablemente nunha primeira fase serán aquelas que a inteligencia artificial veña a facer e a sustituir máis rapidamente, vai ser positivo. Os estagiarios, os advogados juniors vão ter tempo para coisas que non desmotivan e que probablemente son aqueles traballos que comezan por facer nas firmas e que non son aqueles que precisamente máis orgullosos les facen sentir de ser advogados, e os propios clientes son aqueles traballos pelos quais tamén non están dispostos a pagar os salarios que nós queremos como firma, e o que restará? Aquel traballo de valor acrescentado, e que é aquel que os advogados gostan de facer e que os clientes, non digo que gosten de pagar, mas se importan menos de pagar porque realmente aprecian o valor acrescentado. Já vamos voltar depois também a essa questão dos honorários, também tenho aqui algumas curiosidades, mas de qualquer das formas... Exato. Rui, passo para si. Há bocado portanto, estava a tentar no fundo pôr um bocadinho água na fervura nesta questão, mas lembro-me de uma questão que aconteceu agora, de um processo contra a companhia Avianca, em que o advogado queixou-se, citou uma série de acórdãos que se veio a perceber que não existiam. Como é que se pode evitar que questões destas voltem a acontecer? Com monitorização do advogado do output gerado pela ferramenta. Ou seja... Portanto, o advogado é que tem que também ter esse cuidado de monitorização. E é essa a grande mais-valia, que é o que aconteceu nesse caso em específico, foi aquilo que se chama hallucination, em que a IA, tal como eu dizia há pouco, por vezes dá-nos output que nós não compreendemos, no sentido em que é uma invenção, e é uma invenção que muitas vezes, e foi o caso, sem pés nem cabeça, porque uma coisa é nós termos um resultado de um texto em que, alteramos o sentido de uma ou outra frase, mas o texto na sua essência está bom. O que aconteceu nesse caso, principalmente para o juiz, foi um autêntico disparate, ou seja, nada daquilo fazia sentido, aquilo não existia, foi uma invenção. E o que é que falhou? Não foi a IA que falhou no sentido, no último momento. Quem falhou foi o advogado. O advogado deveria ter, depois de... Lá está, feito um double check. Existe aquela jurisprudência, aqueles processos aconteceram. Quando aconteceram? Qual é a vantagem da IA? A vantagem da IA é dar-nos o output e permitir com que não tenhamos que ler volumes de jurisprudência, volumes de decisões de tribunal, etc. Agora, é sempre necessário fazer o double check. Eu pergunto, num caso normal, numa sociedade, é pedido um trabalho a um estagiário que acabou de entrar. O associado que vai assinar aquele trabalho
tem que fazer um double check. Podemos ter o estagiário mais inteligente do mundo até já com provas dadas, mas tem que haver um double check. Porquê? Porque o estagiário tem capacidade e percepção de compreender aquilo que está a ler, mas lá está, falta-lhe o resto, não é? Por vezes falta-lhe contexto sobre o problema que se está a colocar, falta-lhe contexto sobre o cliente, etc. E é isso que se passa com a IA. Não só lhe falta todos esses contextos, como temos estes problemas que aparecem, que vão para além do contexto, vão para além dos dados com que a IA foi alimentada, mas que forçosamente obrigam a que haja o double check. E, mais uma vez, eu digo, usem e abusem, é uma ferramenta fantástica, mas sempre com essa supervisão. A IA traz muitas vezes, e isto, saindo um bocadinho aqui da IA generativa, estou-me a lembrar, por exemplo, um processo de due diligence. Um processo de due diligence, por vezes, tem milhares de documentos. E já existem ferramentas com IA, machine learning, que permitem retirar, eu quero saber todos os imóveis desta due diligence, eu quero saber todos os processos em tribunal que aconteceram, etc, etc. Toda essa informação é reunida, mas depois é tratada por um advogado. É o advogado que depois diz, olha, estes imóveis fazem sentido, estes não fazem, estes estão relacionados com aquilo. Portanto, há sempre aqui uma triagem. A IA generativa é mais complicado, porque lá está, porque retorna-nos o output já de uma maneira tão bem construída que por vezes pode haver a tendência de, eu não vou verificar, isto é eloquente, eu olho para isto e leio, isto é uma coisa eloquente, portanto eu não tenho necessidade de verificar. É necessário. É sempre necessário verificar. fazer essa. Bruno, então vamos passar para esta questão, que depois também questiona aqui o António, relativamente aos honorários dos advogados. É uma preocupação que vocês têm, porque obviamente que, estando as tarefas vão se tornar menos morosas, não é? Mais ágeis, isso também implica menos horas de trabalho, o que também implica menos horas a apresentar aos clientes. Isso pode vir a afetar a faturação dos escritórios de advogados? Nós temos a convicção de que o nosso trabalho deve ser cobrado pelo valor que aportamos à transação. E, portanto, ao trabalho, ao litígio. E, portanto, temos vindo a tentar não só sair de determinadas áreas do mercado em que o trabalho é necessariamente cobrado à hora, quer porque já estão muito comoditizadas, quer porque não acrescentamos grande valor, porque há muitas pessoas já a fazerem esse trabalho, quer porque estamos convencidos de que aquilo de facto onde aportamos o melhor valor são nas transações e nos litígios de natureza complexo. E aí eu acho que vai haver uma alteração no mercado. Também não sei bem qual é a direção em que vai, porque eu vejo a inteligência artificial aí a ser usada mais como uma ferramenta do que como um substituto, e depois podemos falar disso, o que é que nós vamos continuar a ter de fazer com a ajuda da ferramenta, mas que tem de ser humanos a fazer. Já falámos aqui um pouco sobre isso. E portanto eu acho que não vai afetar de forma significativa a faturação do escritório, em termos gerais e em geral dos escritórios. Eu acho que pelo menos aqui no nosso mercado, eu acho que nas transações mais globais em que se consegue num M&A global cobrar pelos 150 advogados que são incluídos naquela transação para tratarem para ajudarem a tratar um conjunto massivo de informação de uma fusão transnacional, aí eu acho que vai haver uma alteração, porque eu acho que, e é isso que temos vindo a ver nos debates no mercado americano e no mercado inglês, sobretudo, mas no mercado internacional, porque eu acho que aí nessa área do mercado em que o volume e a dimensão da transação e o volume e a dimensão do trabalho que ainda tem de ser feito para tratar determinado tipo de informação vai ter um impacto significativo
no fundo, aquela tendência tradicional para que quanto mais advogados se envolvam no assunto, mais se consiga cobrar em relação à dimensão do assunto. Eu acho que aí vai ter um shift e vai ser uma alteração estrutural. António, fazendo parte de um escritório que é internacional, como a Uria Menendez, qual é que é a sua preocupação ou a sua posição relativamente aos seus medos relativamente ao que pode acontecer? Se é que tem medos nesta questão dos honorários? Que nesta cuestión no estamos preocupados porque nós nunca jogamos o campeonato do tamaño, decía Bruno e concordo en termos de estrategia. Nós nos afastamos há moito tempo de determinado tipo de traballo onde percibíamos que non acrescentábamos grande valor ao cliente porque había outros advogados ou outras firmas que podían facer iso igual de ben que nós e en termos de preço de unha forma moito máis eficiente e, por tanto, eu há moitos anos pessoalmente que non paso unha estimativa de honorarios a un cliente con base en horas. O cliente me presenta un proxecto e eu le explico o que na miña opinión significa iso en termos de valor para os servicios que o escritorio daría. Por iso... Mas isso também tem um pouco a ver com a área que o António... Sim. Tal como o Bruno, não é? Agora, se pensarmos numa área mais que vocês têm, por exemplo, de penal, de compliance, já provavelmente tem essa questão da cobrança por hora. Não sei se em penal é um bom exemplo, Filipa, porque eu diria que em penal os clientes ainda apreciam mais o valor e o resultado e menos as horas dedicadas a um assunto. Mas há aqui penalistas que podem opinar com mais fundamento do que eu. O que digo em geral é que os clientes hoxe en día, diría que a grande maioría ya unha evolución clara e debe ser así no mercado, gostan menos do sistema de horas e de que les apresentes unha lista de horas por un determinado valor e eso acho que é positivo e a inteligencia artificial nese sentido só vai reforzar esa apreciación de valor. Lía este fin de semana, confeso que tentando ver o mercado americano e como é que há opinións que dicen que aquelas firmas que consigan desenvolver aplicacións internas con base na inteligencia artificial que sean realmente boas son capaces de cargar unha taxa tecnológica aos seus clientes se realmente o valor acrescentado for especial nese factor, nese elemento adicional na equipa, que se calhar podemos comenzar a ollar a inteligencia artificial. Surgía há pouco cando estaba a falar do estallario bom a que le pedimos un traballo, moitas veces o estallario cando pasa a ser junior de primer ano agradece ter alguén a quen poder pedir ser xefe pela primeira vez e pedir que faça un determinado traballo. Ese voluntario vai ser a inteligencia artificial nunha primeira fase onde o estallario vai poder dirigirse a él para que apresente un resumo de determinada jurisprudencia ou para que apresente... E nese sentido debemos considerarlo como máis un elemento na equipa e ver se esa equipa con ese elemento apresenta un valor acrescentado superior ao cliente que é aquela expectativa que nós temos. Por tanto, en termos de honorarios, non. Sí me preocupa, ou sí penso en cuál será a nosa estructura de recursos humanos, a nosa estructura de advogados no futuro inmediato e como vai afectar a inteligencia artificial, sobre todo na base de contratação, porque aí sí que pode haver temas. Pode haver redução de recursos humanos, não é? Esa é a grande incerteza, na miña opinión, até que ponto, e tamén apuntaba que há determinadas tarefas que vão ser sustituídas por outras, mas será esa sustituição plena? Será que aqueles, non sei, por un número 10 estallarios que nos contratábamos para facer determinadas tarefas vão continuar a ser 10, mas a facer tarefas diferentes? Esa é, na miña opinión, a grande interrogante nun ponto relevante para nós e para todos, que é a contratação. Rui, acha que esta contratação também tem sido a possível redução de recursos humanos também tem sido uma preocupação dos seus clientes? Sim, eu diria que essa é uma das principais e o que é que lhes preocupações. O que é que vocês dizem nesse sentido? Ainda não é fácil. Não se consegue ainda prever. Ainda é difícil de prever. Repara uma coisa, nós temos isto saindo da área das law firms, nós olhamos para outros mercados e noutros mercados aquilo que temos visto existem profissões ameaçadas, sim, existem profissões que já estão a sofrer as consequências, sim, mas existem novas profissões a surgir. Muitas vezes aqui o problema é que as novas profissões que surgem pouco ou nada têm a ver com as... pelo menos diretamente com aquelas que desaparecem. Desaparecem, exato. Aqui eu, neste momento e à data de hoje, estamos sempre em mudança e sempre em evolução, mas eu à data de hoje
tenho a crença de que, no caso das law firms, que o impacto não vai ser significativo. Portanto, acha que os advogados não são uma dessas profissões Eu acho que não. Eu acho podem que reduzir? Eu acho que eles, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta muito poderosa para eles e que lhes vai permitir reduzirem tempo, aumentar a qualidade e se calhar depois traduz-se nos seus clientes com um time to market para os clientes mais rápido, com uma mudança de estrutura no mercado do próprio cliente que tem uma resposta mais rápida por parte da sociedade de advogados. E continuo crente que o que vai acontecer é uma transformação dentro de todas Da forma como se trabalha. da forma como se trabalha. Porque, repare uma coisa, no final do dia, isto eu agora divagando um pouco, eu tenho 10 estagiários a trabalhar para mim e neste momento 50% do trabalho que eles fazem é procurar documentos e ler jurisdição, etc., o que for. E eu de repente tenho uma ferramenta que elimina esses 50% de trabalho. Eu tenho duas hipóteses, ok, vou reduzir a minha força em 50%, porque só preciso dos remanescentes, porque o resto é feito por aí, ou, muito provavelmente, o mercado até poderá, de repente, estar-me a solicitar mais trabalho, ou estar-me a solicitar um tipo de trabalho diferente, em que, no final do dia, eu já volto a precisar, se calhar não dos 50%, mas de 40%. Ou ao contrário, até posso precisar de mais. Eu acredito que neste momento ainda é muito incerto. Eu, também de uma forma muito otimista, tenho esta crença que vamos passar esta zona nublosa, mas que no futuro espero que efetivamente as pessoas sejam cada vez mais valorizadas e cada vez mais as sociedades e todas as empresas necessitem cada vez mais de pessoas, deixando de lado o trabalho mecanizado e repetitivo para a tecnologia e tendo as pessoas cada vez num processo mais criativo e a conseguirem dar volume e mão de obra suficiente para nós evoluirmos num todo. Bruno, agora uma pergunta. A PLMJ já está a usar a inteligência artificial? De várias maneiras e há muito Exato. tempo. E há vários Sim, mas... Há vários, desde das ferramentas mais Exatamente. rudimentares em que associavam um documento ao outro ou que ajudava nas pesquisas, aí já há muito tempo que o software no qual investimos muito dinheiro todos, que tinha valências dessas. E o ChatGPT? Hoje em dia temos as pessoas a usar o ChatGPT na versão aberta, também como o António falou, emitimos um conjunto de regras que aplicamos para essa utilização, não podemos usar informação confidencial, informação dos clientes de todo, dados pessoais, etc. Mas ainda assim era um bocadinho como tentar parar a areia com as mãos, não é? As pessoas vão utilizar porque há informação que é rapidamente acessível, como é... Portanto, a forma como estão a preparar é também fazendo esse conjunto de regras. Não, isso uma espécie de manual de boas práticas. Isso. E depois, para além disso, temos estado muito atentos ao que o mercado tem vindo a divulgar e especialmente às inovações que a Microsoft tem vindo a preparar e a falar no que diz respeito ao Copilot e todo o resto, todos os mecanismos que vão facilitar a utilização de ferramentas tradicionais que nós usamos, o Office, o Word, o PowerPoint, etc. O Outlook também, aí. E depois estamos a fazer outras duas coisas muito interessantes, que é especificamente relacionado com ferramentas do setor jurídico em Portugal. Estamos a explorar, a testar várias e, por outro lado, estamos a perceber como é que se desenvolvem outras, fazendo pequenos projetos de use cases internos para ver
como é que Simular, no fundo, Sim, internamente nós terminais. estamos convencidos que vamos criar a nova startup unicórnio portuguesa, mas é muito útil porque não só nos permite eventualmente ter vantagens internas da eficácia da utilização dessas ferramentas, mas sobretudo permite às pessoas perceber como é que funciona a tecnologia, as pessoas que estão envolvidas nestes projetos e na forma como é possível, por exemplo, ter acessos dedicados ao ChatGPT através da Microsoft, em que existem formas de filtrar a informação que os utilizadores estão a utilizar para fazer a pergunta e na pergunta que é devolvida também ter um tratamento diferente e, portanto, só fazer com que as pessoas percebam qual é essa estrutura e, de certa forma, a engenharia que está por detrás da forma como essas ferramentas usam, como é que essas ferramentas funcionam, já é bastante útil, porque não só aumenta o nível de awareness para as pessoas, como também nos vai permitindo estar atentos à forma de funcionamento e como é que todos nos podemos adaptar para, por um lado, utilizar essas ferramentas melhor, mas por outro lado também perceber o que é que essas ferramentas não vão substituir e poder aprofundar ainda mais essa vertente. António e Uria, como é que se está a preparar, além daquilo que já disse há pouco? Eu diria que a dia de hoje estamos focados na formação dos advogados, não é só normas, é importante que eles aprendam a usar a inteligência artificial generativa e estamos a pensar nos próximos passos. Confesso que ainda estamos numa fase que é difícil e que é normal sempre que aparece uma disrupção tecnológica que apostamos já ou esperamos para que se consolide a evolução e correr o risco de entrar um pouco mais tarde, mas com um produto ou com uma aplicação que funcione melhor. E essa é a dúvida que nós temos actualmente dentro do escritório. Estamos muito atentos, como não podia ser de outra forma, estamos muito sensibilizados com a questão e a querer formar os advogados e desafiamos a todos os advogados, porque não todos, os mais jovens provavelmente sim, mas os menos jovens não todos experimentaram o ChatGPT e a verdade é que é importante que todos saibamos como é que funciona, que haya normas de utilização, que eventualmente possa haver uma monitorização da utilização que os advogados façam da ferramenta e pensar em qual deve ser a seguinte fase e que áreas podem estar especialmente sensíveis para beneficiar da inteligência artificial e melhorar em termos de eficiência, mas para allá só estamos a dar baby steps en materia de revisión de documentos estamos, sí, a falar con firmas, sobre todo estrangeras, que deran un pouco máis do que baby steps para aprender com os erros e com os... Em Espanha, como é que está a ser feito esse processo? Estou a falar de Espanha e Portugal. Não, mas eu estou... Os concorrentes. Sim, os concorrentes. Firmas que já deram também passos, sobre todo com a Arbey, que é a grande empresa que se está a destacar, na nossa opinião, também dentro do sector das firmas de prestação de serviços, mas para allá diria que estamos todos numa fase parecida. Ninguém quer dar um primeiro passo muito forte em termos de investimento por evitar entrar demasiado cedo num mercado que provavelmente, e aqui nos poderán dizer quanto é que é previsível que evolua nos próximos 2 anos. Falava do horizonte temporário de 2 anos e calhar nos próximos 2 meses ou os próximos 6 meses. É difícil. É difícil prever quando, porque a entrada foi brutal em termos de impacto. Diría que no ten habido nada tan impactante como a inteligencia artificial, como a Filipa decía no inicio do debate, e é claramente o tema do ano. Sim. De todas as firmas, non só de advogados, mas de prestación de servicios. E por iso, mentiría se dixésemos que estamos na vanguardia, que estamos a desenvolver intensamente ferramentas de inteligencia artificial para o uso de todos os advogados. Só posso dizer que estamos moito sensibilizados e moito atentos. Muito atentos. Rui, há pouco falava, só para terminar, uma última ronda pelos 3, há pouco falava na monitorização. No caso concreto dos escritórios de advogados, como é que um sócio ou um managing partner, quem seja, pode saber até que ponto é que um advogado mais jovem, menos experiente, aquele trabalho que apresenta não saiu da sua cabeça
Não há uma forma. Eu estou a falar mesmo Sim, nos dias de hoje. Sim, é assim, não há uma forma direta de o saber sem passar por ler o documento e efetivamente fazer o tal verificar se aquilo que lá está não só faz sentido, como tem razão de ser e veracidade do que lá está. Portanto, não existem ferramentas que verificam, ferramentas de inteligência artificial que verificam o resultado da inteligência artificial e tentam perceber se aqueles textos são ou não criados por inteligência artificial. Isto existe. Também tem os seus problemas. Já houve, segundo me recordo, foi, por exemplo, em textos literários, normalmente essas ferramentas dizem que os textos foram criados por inteligência artificial. É engraçado porque estou-me a lembrar Shakespeare, por exemplo, deram Shakespeare a uma dessas tecnologias, então agora vê se foi ou não criado por inteligência artificial. E várias tecnologias disseram todas que sim, garantidamente aquele texto foi criado por inteligência artificial. Portanto, estamos neste... Era bom demais. Porquê? Porque isto depois, eu não quero entrar aqui pela vertente tecnológica, isto depois tem a ver como funcionam, toda a gente já ouviu falar nos modelos de linguística que são usados, etc. E tem muito a ver com isso. Normalmente a escrita literária é uma escrita, principalmente a escrita literária com alguns anos, é uma escrita muito, muito precisa, muito pausada, E é assim que a inteligência artificial, que o ChatGPT funciona, que o Bard funciona, que é qual é a palavra que vem a seguir que torna este texto com sentido. Então, quantas vezes é que a seguir a esta palavra vieram outras palavras, vieram estas, e isto faz sentido em relação à frase, e é assim que isto funciona. Portanto, um texto literário será a partir de uma coisa que faz todo o sentido, é agradável de ler, faz sentido de ler. Portanto, é difícil, mesmo com recurso a essas ferramentas, que estão, eu quase que diria, ao mesmo nível que as ferramentas generativas, é difícil. Portanto, há neste período esse ónus da confirmação efetiva, porque, repare, nós não podemos, de algum modo, bloquear o ChatGPT e o Bard das sociedades de advogados, nem de lado nenhum, porque depois também temos os telemóveis e acesso via telemóvel, etc. É aqui a questão, como eu falava há pouco, que é, perante todas estas incertezas, temos que ter aqui algum bom senso e fazer o nosso melhor. Agora, o nosso melhor neste momento consiste, se calhar, no reverso, que é, então, mas eu agora estou a ter mais trabalho do que tinha antes, porque eu agora tenho que ir olhar para o trabalho, para o output do estagiário, e antigamente não tinha, porque antigamente eu sabia que ele lia o livro, lia às vezes. Portanto, neste há momento, muitos riscos ainda é complicado, mas lá está, mais uma vez, eu penso que com a maturidade tudo isto vai ser explicado e vamos chegar lá. Já agora só um ponto em relação ainda, não só ao Billabalower, mas ao que se falou aqui, que é a Billabalower já se ouve que vai morrer há muitos anos, e é óbvio que as sociedades maiores muitas já deram esse passo e já estão fora, Mas mais uma vez, a inteligência artificial, eu acho que vai trazer algo. É importante que sociedades como as que estão aqui presentes olhem para isto, criem equipas para desenvolver aplicações, tudo isso. Mas, por vezes, aquilo que nós chamamos a atenção do cliente é: vocês querem resolver um problema? Sim, temos este problema. Ok, então vamos ver que ferramentas é que se adequam à resolução desse problema. Pode ser aí, pode não ser. Neste momento, aquilo que nós às vezes sentimos um pouco no mercado é: estamos confiantes no trabalho interno das sociedades em procurar, e inclusive sociedades muito grandes internacionais estão a criar autênticos departamentos com cientistas, com engenheiros, e isto é muito positivo, não é? Isto é muito positivo. Agora, por vezes, nem todas as sociedades têm esta capacidade, não é? E o que nós transmitimos é: não entrem em pânico por não terem essa capacidade. Talvez a ajuda venha digam-nos qual é um problema que tenham neste momento, e que até eventualmente pensem que a IA os pode ajudar. E nós damos essa ajuda e verificamos: é a ferramenta correta, não é a ferramenta correta.
Portanto, muitas vezes isto acontece muito na área da inovação, que é alguém vem ter comigo e me diz: Rui, temos que inovar. E eu digo: ok, porreiro, então vamos inovar no quê? Vamos mudar o lettering, vamos pôr isto a pescar, vamos... Não, tem que haver um problema. Eu inovo normalmente perante um problema. Nós estamos às vezes um bocado encontrar a habituados solução a este surgimento da tecnologia que não existia. Se nós pensarmos no iPhone e outras tecnologias como tal, que mudaram muita coisa, mas elas, na sua essência, vieram resolver um problema. Nós não nos apercebemos disso, porque para nós era uma novidade, era uma inovação, e foi. Mas ela resolveu-nos muitos problemas, e foi por permitir resolver muitos problemas que se transformou numa inovação tão grande. E muito provavelmente, muito até para lá disso, há de ser o caso da inteligência artificial. Bem, o nosso tempo já está mesmo a terminar, já não temos tempo para mais questões. Eu faço só uma provocação e digo-vos que desta entrevista que nós fizemos, as perguntas que eu preparei, metade foram feitas pelo ChatGPT e a outra foram da minha cabeça. E agora descobrir qual é que... Esse é que é o grande risco, embora As nossas respostas também, Filipe. à partida não correu mal, portanto tem as suas vantagens, mas pronto, isto também é uma questão que mesmo para os jornalistas vamos ter que ter muito cuidado com o que pode acontecer daqui para a frente. Mas eu acho que depois o meu otimismo vem não só deste mercado, mas das alterações que podem existir, por exemplo, em temas... Um dos grandes problemas que eu acho que existe em Portugal é um problema de literacia judiciária, ou seja, as pessoas não sabem bem o que é quando têm um problema legal, mesmo os mais simples, o que é que têm de fazer, onde é que têm de ir. Eu acho que este tipo de ferramentas vai ser muito útil a ajudar a tornar universal essa informação e tudo isso. E, portanto, aí acho que vai ter vantagens também extraordinárias. E aí nós fazemos coisas que eu acho que são insubstituíveis, porque quando o cliente nos faz uma pergunta, nós sabemos o que é que ele está a perguntar, sabemos o que é que ele devia ter perguntado, sabemos qual é o significado do que é que ele está mesmo a pensar, e quando ele está a falar com outras pessoas, a negociar, conseguimos perceber a posição dos outros. Ou seja, há aqui um conjunto de temas relacionais que eu acho que fazemos mesmo falta a nós. Exato. Para que isto continue portanto, o vosso trabalho resumido, o vosso trabalho não estará em risco à partida. Não, há muita coisa que vai ser comoditizada, mas acho que tudo isto que é perceber as circunstâncias e perceber os interesses e tentar lidar com conflitos e com operações de grande dimensão, acho que nada disso. António, para concluir, porque vi que fez um aceno. Estaba a sorrir porque esta semana teño unha formación que todos os anos temos no escritorio como os estallarios de verão e sou convidado a dar esa formación aos jovens que ainda non acabaran o curso e que facen un estadio de verão. E nesa formación eu sempre começo por dicerle regra de oro número 1 é perceber o que o cliente quer. Non se pode ser advogado, moitas veces o cliente ven ter unha conversa e non podes literalmente extrair esa conversa que ese é o objetivo do cliente. Tens de conseguir ler cual é a súa situación, cual é o seu problema, e como Bruno estaba a dizer, iso é difícil perceber se non há experiencia, claro. Se non é un elemento relacional. É um bocadinho a psicologia também da vossa profissão, não é? E a inteligência. Então, probablemente, eu pessoalmente acho dos máis bonitos da nosa profissão, é a esencia, diría eu, da nosa profissão, e probablemente ese está máis protegido da inteligencia artificial do que outros. Sim. E por iso abrazamos con optimismo a chegada da inteligencia artificial e non perdemos a fe de todo na esencia da nosa profesión e na beleza da nosa profesión para que os jovens continuen a desenvolverla como nos desenvolvemos. O mesmo para o jornalismo, acho eu. Muito obrigada aos três por terem estado presentes. Obrigado. Obrigado. Obrigada.